Isso aí é uma coisa maravilhosa. E assim foi feito esse projeto, chamava-se Capoeirança. E, Mônica, e assim foi, ele ganhou a eleição. Nós implementamos esse projeto através da Secretaria de Esporte e da Secretaria de Educação. O primeiro projeto esportivo e educacional da cidade de Petrópolis. Era um projeto amplo. Esse projeto não foi porque fui eu quem fiz o projeto, não. Mas foi um projeto feito para a capoeira. Eu, na época, aluno do Mestre Camisa, da Abadá Capoeira, e eu pensava o seguinte, eu sempre pensei em prol da capoeira. Eu não pensava no meu umbigo. Pô, bicudo eu vou fazer para mim, vou botar um projeto para eu ganhar dinheiro. Não, não era isso. Eu queria um projeto para trabalhar e divulgar a capoeira e os capoeiristas e onde eles pudessem ser remunerados. Porque, como você falou anteriormente, ninguém trabalha de graça. Então, para valorizar esses capoeiristas. Então, já no meu projeto, a ideia era trazer esses mestres, como o mestre Paulão, o mestre Calunga, né? Trazê-los para o projeto, para começar a valorizá-los e depois transformá-los como uma referência do projeto. No primeiro momento eles iam voltar para se readequar, para se atualizar e depois eles passariam a ser os cabeças do projeto, não iriam mais precisar da aula, iam ficar como a referência do projeto. E assim nós conseguimos na época, Mônica, e eu passei a convidar todos os capoeiristas para participarem do projeto. E houve muita resistência, lógico, porque na época precisava de um CNPJ, por questões financeiras e tal, e o próprio vereador Frechella, na época, virou para mim e falou: Bicudo, por que você não convida o mestre Camisa para trazer a Abadá e a Abadá ficar como o suporte do projeto, uma vez que a Abadá, na época, era, parecia que era o único grupo ainda que já tinha CNPJ, então o mestre Camisa sempre foi muito organizado e tal. E eu falei para ele: pô, cara, posso ligar para ele e a gente vê isso. E liguei, porque o Frechella já conhecia o mestre Camisa, ele quando aluno de educação física no Rio, conheceu o mestre Camisa dava aula na faculdade de educação física, né? de capoeira na matéria de educação física. Então, eu fiz, liguei para o mestre Camisa, na mesma hora eu fui ao Rio, né, que eu descia toda semana para treinar, apresentei o projeto para ele, achou um projeto maravilhoso e ele me perguntou qual era o meu objetivo no projeto. E eu disse para ele: mestre, eu não quero o projeto, só tem um problema, eu não quero o projeto para Abadá, eu quero o projeto para capoeira. Eu quero convidar os capoeiristas de Petrópolis a participarem do projeto. Na mesma hora ele falou para mim: Bicudo, se você me falasse o contrário, eu não iria participar. Então eu estou com você. E assim marcamos reuniões, ele veio, conversou com o prefeito, com os secretários da época, implementamos esse projeto. No ano de 2001, no primeiro mandato do então prefeito Rubens Montempo. E esse projeto foi muito bacana, porque os capoeiristas que aceitaram participar, né, vieram de outros grupos, né, porque é justamente isso, era a união, eu queria fazer a união dos grupos para alavancar a capoeira. Então, eu poderia simplesmente falar: não, vai ser um projeto, como o projeto era meu, participar era da Abadá, poderia botar só os professores da Abadá. E não era essa a minha visão, não era essa a minha intenção. Queria resgatar os mais antigos, enfim. E o projeto começou a funcionar. Na época, nós conseguimos implantar esse projeto em 20 escolas municipais. Bacana. Porque nós não tínhamos, acredite você, não tínhamos material humano para ampliar para as escolas. Várias diretoras querendo o projeto e tudo, e a gente não tinha. Então, na época, nós começamos a botar os alunos que já estavam quase se graduando para auxiliar os professores para, assim que se graduassem, passar a ocupar escolas também. E o projeto foi muito bacana, funcionou muito bem. Toda a estrutura do projeto, a logo do projeto foi criada pelas próprias crianças do projeto. Nós fizemos um concurso entre os alunos do projeto. Foi até um aluno do Banzo, à época, que ganhou o desenho, né? E aquele desenho passou a estampar as camisas do projeto. Ele, na época, foi uma festa grande no Palácio de Cristal, o mestre Camisa veio, inclusive ofertou um berimbau a ele como vencedor. Então foi uma coisa muito bacana, esse projeto funcionou
Em 2002, Mônica, eu também, já pensando no fortalecimento da capoeira, conversei com o Frechela mais uma vez, peguei uma lei, um projeto de lei, né, não sou vereador, então uma ideia de lei, passei para ele, passei a ideia e criamos e transformamos, ele criou a lei, criando o Dia Municipal da Capoeira. E essa lei foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal. Olha, eu não sabia que existe o Dia Municipal da Capoeira. Existe 23 de novembro, lei aprovada, sancionada imediatamente. Eu não sabia. Importante isso que você está falando. Então, veja você. E foi feita uma festa muito grande na época aqui, fizeram um palco na escadaria da Câmara Municipal, onde foi feita uma festa muito grande, vários capoeiristas da cidade foram reconhecidos, recebendo a moção honrosa, o mestre Camisa recebeu o título de cidadão petropolitano, o mestre Camisa trouxe a orquestra de birimbau da Badá e tocou o hino nacional, o hino de Petrópolis, tudo no birimbau, são uma orquestra acho que com 23 birimbaus, então foi uma coisa fantástica. Então hoje nós temos uma lei que criou o Dia Municipal da Capoeira. Foi uma ideia minha, sabe, que eu conversando com o mestre Camisa no Rio, ele tinha feito no Rio, eu trouxe para Petrópolis a ideia e conseguimos fazer. 23 de novembro. 23 de novembro. Municipal da Capoeira. Exatamente. Esse dia ele tem que estar em destaque na nossa festa. Isso, né? Porque então em homenagem ao mestre Bimba, né? Sim. Escolhemos essa data. Agora, posteriormente, se criou o Dia Municipal, Dia Nacional do Capoeirista, que foi agora 3 de agosto, né? Isso. Então a gente... E aí, com o passar do tempo, Mônica, então isso veio... Aí o projeto durou todo o mandato do prefeito. Logo depois entrou outro, né, que foi, se não me falha a memória, entrou o Paulo Mostrange, e o projeto acabou, até por outros problemas, não foi só por causa da troca de governo, por problemas com os próprios capoeiristas que ultrapassaram, começaram a ver a coisa de uma forma diferente, e foi aí que eu me afastei. Nesse momento, eu fiquei muito triste, porque o objetivo, o projeto inclusive, Mônica, ele dizia, o meu projeto, a ideia era começar com o trabalho nas escolas municipais e posteriormente levar esse trabalho para dentro das comunidades. Então era uma coisa que podia ter virado lei e está funcionando até hoje. Mas, diante infelizmente, a política não tem continuidade, né? O que eu fiz não serve para você. É lamentável. É lamentável. Porque não deveria ser assim. Não né? deveria. Os grandes projetos que são realizados, e eles não podem acabar porque não fui eu que comecei. Isso é um grande erro da política. Imagina se a capoeira acabasse porque, não fui eu que comecei, então não vai mais ser capoeira, vou inventar outro nome. Exatamente. Né? Porque não fui eu que inventei esse nome. Então, assim, é absurdo. É absurdo, mas é a realidade. Mas aí, Mônica, dando continuidade a isso, então o que aconteceu? E aí, após isso, eu fiquei muito chateado, muito triste, porque houve um momento, inclusive, antes de eu me afastar definitivamente dos treinamentos da capoeira, a questão do bucho de zumbi. Né? Porque o que ocorreu? O então vereador Paulo Mostrange tinha lá feito a lei, né? Criando o busto, né? Fazer homenagem a zumbi e tal. E esse busto encontrava-se guardado numa sala no Centro de Cultura. Todo empoeirado, todo largado lá. E aí, numa fatídica semana da consciência negra, vieram procurar os capoeiristas para fazer a festa, né? Fazer as exibições para aparecer, né? E lembrar dos capoeiristas. Eu me lembro muito bem que e tinha uma palestra, tinha uma reunião no Centro de Cultura, no teatro, e que precisavam de um capoeirista presente. E aí, então, o mestre de Guidong, na época, falou para mim assim, ô Bicudo, faz o seguinte, por que você não vai lá representar a capoeira enquanto a gente vai fazer as rodas aí que eles estão pedindo e tal, iam botar várias rodas na época. Eu falei, cara, mas não, vai lá, você representa bem a capoeira, vai lá. E aí eu fui, só que eu sou assim meio Mônica, né? Então eu não consigo ficar muito quieto, né?
E eu lá assistindo lá a questão da Semana da Consciência Negra, várias palestras do pessoal e vários debates, babá. E eu me recordo que naquela época eu tinha acabado de trocar o secretário de Cultura. E aí falaram muitas coisas e eu pedi a palavra. E aí eu disse, me revoltei lá e me exaltei dizendo que era um absurdo, que o que estavam fazendo ali era muito bonito, mas era só para inglês ver, porque a coisa acontecia uma vez no ano, que era na Semana da Consciência Negra, num belo dia acontecia, que era 20 de novembro, e depois se esqueciam de tudo. Esqueciam inclusive dos capoeiristas, esqueciam dos negros, esqueciam do movimento. E algumas pessoas do movimento negro, né, ficaram chateadas que eu falei isso, e eu disse, vou dar um exemplo claro. Zumbi, o busto de Zumbi dos Palmares, onde se encontra o busto. Aí todo mundo, eu falei, mas eu sei, porque eu tenho amigos e já me disseram que o busto, senhor secretário, encontra-se guardado aqui embaixo, numa sala toda empoeirada. Olha que absurdo. E uma das pessoas que até trabalharam na construção desse busto veio a falecer agora recentemente e não teve o prazer de ver o trabalho dele na praça. Não foi o autor, mas foi um dos que trabalhou para construir e tal. Então, sabe, é muito triste isso. E aí fica todo ano, por que esse busto está guardado lá? E várias outras coisas acontecendo na Praça da Liberdade. E aí alguém lá de um desses movimentos falou assim, não, mas você está enganado, porque o problema é que o IFAM não permitiu ainda. Eu falei, não existe. Vocês me perdoem, mas semana passada acabou de inaugurar uma pedra lá, uma homenagem à Bíblia. Está lá. Por que pôde botar a Bíblia e não pode botar o busto de Zumbi? Porque ele é negro? Mas a praça chama-se Praça da Liberdade. E se vocês não sabem, lá tivemos vários movimentos negros na época da escravidão, né? Inclusive, num daqueles coretos eram feitas compras de negros, de escravos. Então não conhecem a história? Eu falei assim, então, aí o secretário ficou na mesma hora, não, peraí, chamou um funcionário, isso é verdade, funcionário, vamos lá ver. Aí fomos todos lá ver, o busto estava lá jogado, tudo, mandou reformar. Eu falei assim, sabe o que é mais triste, secretário? É que essa obra é de autoria do prefeito, quando ele era vereador. Hoje ele é prefeito e o busto continua aqui, e tinha que botar esse busto lá imediatamente. E aí fizeram movimentação, o secretário prometeu e o busto foi colocado lá onde está hoje. Mas precisou do bicudo ir lá para poder se manifestar seu repúdio, a sua revolta, porque nada é feito. Aí pergunta, mas por que você vive brigando? Porque as coisas não acontecem sem a gente protestar. Exatamente. Porque eles não fazem. Eles fingem que apoiam a causa, que não são racistas, mas que se a gente não se manifestar da forma que você se manifestou, até com pessoas do próprio movimento ficando contra você, achando que você não devia ter falado daquela forma, mas a gente se exalta sim, porque é uma coisa que fica engasgada e a gente vai falar, sabe? Então a gente precisa, por que você é tão... Porque se não for de outra forma, eles não escutam a gente. Exatamente. Não é, as coisas não, eu sinto muito isso, não sei em outras cidades, mas aqui eu sinto essa resistência. Por que não foram logo e colocaram no busto, já que ele estava pronto? Por que o governo anterior não fez? Por que esse próximo não fez? Né? E aí precisou de a gente você lá brigar, protestar, para que a coisa acontecesse. Exatamente, sabe? Então, e a coisa aconteceu, o busto está lá, até outro dia, no domingo eu estive lá, agora vi que tem um cercadinho de bambu. Né? Então, enfim, mas o busto está lá, graças a Deus está lá. Então, por que a coisa não acontecia? E aí, isso foi me chateando, essas coisas, porque eu não vi a resistência dos próprios capoeiristas, dos meus colegas. Então, é muito fácil você dizer eu sou, mas sentar nessa cadeirinha e ficar acomodado esperando as coisas acontecerem. E aí eu preferi me afastar da capoeira de Petrópolis, né? Fiquei só treinando lá no Rio com mestre camisa, trabalhando, na época eu trabalhava no Rio mesmo, no tribunal, e fui me afastando dos eventos em Petrópolis e tal, e chegou um momento que eu fui obrigado, por problemas particulares, né, profissionais, até de me afastar dos treinamentos. E aí foi uma época que eu me dediquei muito ao conhecimento, passei a estudar, a pesquisar, mas, como eu disse, eu nunca abandonei a capoeira. Então,
Eu quis saber mais do outro lado, né? E aí tive a oportunidade de estar com grandes pessoas, grandes intelectuais, conhecedores, e eu perguntando, né? Pesquisando, pô, mas eu quero saber, porque a gente tem que perguntar, né? E graças a Deus isso foi me ajudando muito. E recentemente, aí voltei aos treinamentos da capoeira, hoje afastado da Abadá, né? Até por uma série de coisas, e me envolvi mais com o mestre Pingão, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas voltando à questão da língua.